ler é em Gálatas. Nós vamos ler do capítulo 5, do verso 1. Gálatas 5. Queremos deixar aqui para as pessoas que vão assistir depois através do canal. Quem não é inscrito, que se inscreva no canal, deixe seu joinha, compartilhe com seus contatos, se o conteúdo é importante. Se tem sido bom para você, que seja bom para os outros também, né? Então vamos compartilhar com nossos contatos a palavra de Deus. Acharam? Gálatas 5, capítulo 1. Estais, pois, firme na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo protesto a todo homem que se deixar circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separado estais de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído, porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Porque em Jesus Cristo, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim a fé que opera por amor. Corrieis bem, quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor, que nenhuma outra coisa sentireis, mas aquele que vos inquieta, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Eu, porém, irmão, se prego ainda a circuncisão, porque sou, pois, perseguido, logo o escândalo da cruz está aniquilado. Eu quereria que fossem cortados aqueles que vos andam inquietando, porque vós, irmão, fosse chamado à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servimos uns aos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra. Nesta, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis
e devorais uns aos outros, vedes, não vos consumais também uns aos outros? Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. Estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiado pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, inveja, homicídio, bebedices, glutonaria e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é caridade, que é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivermos em espírito, andemos também em espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglória, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Soberano e eterno Pai celestial, aqui está, ó Deus, essa escritura que o Senhor nos concedeu para esta manhã, onde o Senhor vai nos ajudar, ó Deus, a trazer esclarecimento para nós vivermos, ó Deus, em espírito e manifestando também, Pai, o fruto do mesmo. Em nome de Jesus Cristo, abençoa também aqueles que hão de ouvir através do canal, Senhor, que essas mesmas bênçãos derramadas aqui também cheguem até eles do outro lado, quando abrires os seus aparelhos para ouvir, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Pode sentar, irmãos. Gente, as Escrituras Sagradas, ela foi designada, deixada com um propósito. E esse propósito é ajudar alguém. Ajudar alguém. Essa palavra que Deus deixou, ela tanto causa paz em alguém, quanto ela causa irritação também. Porque quem é da paz deseja o quê? Paz. Quem não é da paz não deseja paz. E assim vai. Cada um deve manifestar o que está dentro de si. E nós não podemos alimentar um espírito maligno com a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é má para o maligno. Ela é má. É como a sã doutrina, ela é má para o religioso. Uma pessoa religiosa, ela vive de religiosidade. Ela é uma pessoa que condena tudo. Ela é uma pessoa que julga tudo. Só não faz um exame de si próprio com a palavra, mas sabe pegar a palavra e condenar todo mundo.
Isso aí chama-se religiosidade. É um espírito que está tomando a palavra apenas para matar. Não é um espírito bom. O espírito religioso não é um espírito bom. Então, qual espírito nós devemos ter? Nós devemos ter o Espírito de Cristo. Então, qual é a manifestação do Espírito de Cristo? A manifestação do Espírito de Cristo é amor, gozo, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. A lei não pode ser feita para poder condenar, apesar que hoje eles estão condenando, mas é uma lei já condenada. Eles estão condenando o amor. Estão condenando. Por que eles estão condenando o amor? Porque eles estão condenando a verdade para amarem a mentira, o engano. Sempre está prevalecendo o mal e o bem está sendo atacado o tempo todo. Então, o ser humano tem que estar bem atento às Escrituras Sagradas, para não estar contra as Escrituras Sagradas e analisar que tipo de fruto ele está manifestando. Então aqui o apóstolo São Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele diz: estáis, pois, firme na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. E aí o que acontece? Nossa liberdade é aquilo que nós cantamos, nossa esperança é a sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar, né? Então a nossa liberdade, nossa esperança, nossa vocação é a sua vida, é Cristo. Então ele veio e pagou o preço para nos libertar do quê? Da escravidão. Aí vem a religião e te diz: se você não guardar o sábado, você não está salvo. É um jugo, é uma servidão. Não é a liberdade de Cristo. Aí vem o outro e diz: se você não crê em tal profeta, você não faz parte de uma noiva. Isso é servidão. E a liberdade para servir a Deus está em Cristo, unicamente. Então ele volta e diz aqui, e de novo protesto a todo homem que se deixar circuncidar está obrigado a guardar toda a lei. Aí alguém vai e diz assim: não, mas ele está falando aqui sobre a circuncisão. Mas olha o que ele diz: se você circuncidar, que era um pacto que se fazia com Deus lá na antiga aliança, você era obrigado a fazer tudo que a lei mandava. Mas esqueceram que se você guardar o sábado como um dia de descanso, você tem que fazer a circuncisão. Você tem que oferecer sacrifício de manjares. Você tem que ainda oferecer sangue de animais. Você tem que viver por toda a lei. Então, se é para guardar alguma coisa que está na lei, ele diz: separado estáis de Cristo. Vós, os que vos justificais
justificado pela lei, ou seja, usando coisa da lei para aplicar para o momento, ele diz aqui, ó, vós os que vos justificai pela lei da graça tendes caído. Não vive mais pela graça. Ou a graça não serve, a graça não tem valor. Por quê? Porque eu tenho que guardar a lei. Porque em Jesus Cristo, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma. Mas sim a fé que opera por amor. A fé que opera por amor. Então, não devemos alimentar a nossa fé através de comer tal alimento, de não comer tal alimento. Outra coisa, se alguém está comendo, não condene. Se alguém não come, não condene. Porque a fé não está baseada no comer ou em não comer. A fé não está baseada nisso. E eu não tenho que condenar o meu irmão porque comeu. Eu não tenho que condenar o meu irmão porque não come. Só lhe digo uma coisa, se você não come, está perdendo por não comer. E aí pegam e faz uma religião através disso. Está vivendo o contrário à graça. Então aqui ele diz no 7: corrieis bem, quem vos impediu, para que não obedeçais à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Gente, esse impedimento aqui que ele está falando, quem vos impediu para que não obedeçais à verdade, é uma persuasão. Alguém que chega e te convence. Através do quê? Através de ensinamentos. Quantas pessoas hoje têm sido convencidas a guardar o sábado como que se o sábado fosse alguma coisa que salvasse o humano? Ou que o salvo, para ser salvo, tem que fazer aquilo. Assim como a circuncisão, assim como muitas coisas, sangue de animais, festa de luas novas, e assim vai, que era tudo feito no Antigo Testamento. Então alguém vem e te convence. Se ele te convence, o que é que ele fez? Ele te persuadiu a quê? A não andar pela verdade. Agora veja que para essa pessoa, o que é que o apóstolo Paulo está dizendo que deveria acontecer? Essa persuasão não vem daquele que o chamou, ou seja, Cristo, né? Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor, que nenhuma outra coisa sentireis, mas aquele que vos inquietar, seja ele quem for, sofrerá condenação. Inquietar, ficar martelando mentira nos ouvidos das pessoas, fazer com que as pessoas deixem de acreditar na verdade para viver uma mentira. Ele diz, seja lá quem for, sofrerá condenação. Gente, jamais alguém vai tirar alguém dos caminhos do Senhor e não ser condenado por isso. E não pagar por isso. Eu, porém, irmãos, se prego ainda a circuncisão, porque sou circuncidado.
E ainda pregando circuncisão, ele era perseguido. Logo o escândalo da cruz está aniquilado. Então, pregar circuncisão é como aniquilar todo o escândalo da cruz, que é o que as pessoas se escandalizaram por Jesus, sendo o Salvador, morrer naquela morte de escândalo, morte de cruz, porque a cruz era para malfeitor, e Jesus não era nenhum malfeitor, mas morreu naquela condição. Então ele volta e diz aqui: eu queria que fossem cortados aqueles que vos andam inquietando, tirando você da verdade, ou seja, inquietando você que está na verdade, para poder tentar introduzir coisas que não é verdadeira. Então o apóstolo Paulo ele queria que tal pessoa fosse cortada. Esse cortar é impedido. Porque vós, irmão, fostes chamados à liberdade. Agora ele volta e diz aqui, mas não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Porque toda lei se cumpre numa só palavra. Nesta: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Agora ele diz aqui: agora se vós mordeis e devorais uns aos outros, vede, não vos consumais também uns aos outros. Esse mordeis é pessoas que se ira, né? Pessoa que tem ódio de outra pessoa e às vezes pensa até na destruição da pessoa. Agora, aqui no 16 diz assim: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, porque a carne puxa para um lado, o espírito para o outro. Agora, por que esta briga? Porque a carne só pega para o pecado, é tudo aquilo que vai de encontro à palavra. De onde ela veio, que a carne veio do pecado. E outra coisa, a carne não sofrerá punição. A punição da carne é aquela que foi dada lá atrás. Do pó ela veio, ela vai voltar. Então a condenação dela é voltar para o pó. Mas a alma que pecar, esta morrerá. Quer dizer, a alma que peca é a alma que é ensinada a não crer na palavra e foge da palavra. Ela ouvindo a palavra, por causa da distorção, por causa da persuasão que fizeram através da mentira, e ela foi alimentada através da mentira o tempo todo e nunca deu espaço a receber a verdade, a palavra de Deus, então acaba sendo condenada à morte espiritual, que esta não ressuscitou com Cristo. Essa não recebeu a ressurreição, a primeira, porque a primeira ressurreição se dá ao receber a palavra que ressuscita. Nunca pode alguém receber a ressurreição para a vida eterna, a não ser através da palavra genuína que ressuscita.
Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Aí o espírito quer fazer o correto, a carne não deixa, a carne quer fazer o errado, o espírito não deixa, e aí vai um se opondo um contra o outro. Agora aqui no 18 ele diz: mas se sois guiados pelo Espírito, não estais debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição. Aí a gente vinha falando ali no caminho, nós tocamos até nesse assunto que eu vou falar aqui agora. As obras da carne, mas a carne que não tem o Espírito Santo nela para controlar, segundo a palavra. Porque a carne que tem o Espírito Santo nela, ela é crucificada, porque o Espírito Santo leva ela a ser crucificada todos os dias em Cristo. Então, mostra aqui a manifestação da obra da carne. Ela é manifestada e são prostituição. Essa prostituição aqui, as pessoas pensam logo em homem com mulher. A prostituição é tudo aquilo que é ilícito, tudo aquilo que se altera, que sai da origem, da linha, é uma coisa prostituída. Aí disto vem a impureza, lascívia, aí vem a idolatria, que é o que mais existe. E os maiores idólatras hoje não são os católicos. Os maiores idólatras hoje são os que se dizem crentes. Cada um estão idolatrando uma coisa. Nós temos visto aí pessoas, ministros, bispo, como eles chamam, falando coisas malignas, terríveis, escancaradamente, mas a multidão está lá seguindo. A multidão está lá seguindo, e ai de você que tente abrir os olhos, tente falar alguma coisa para que as pessoas voltem para a palavra, para que as pessoas voltem para Cristo, para o autor da salvação. Estão seguindo homens, e aí vai outros seguindo seus profetas, outros suas profetisas, e assim vai Cristo sendo deixado de lado, e eles dizem que são crentes, e que vai para o céu, e manifestando obra de idolatria. E aí, irmãos, tem pessoas, como eu já conversei com alguns, que dizem assim: se eu crer nisso hoje, eu vou deixar de ser isso, ou seja, vou deixar de seguir a minha igreja, da placa tal, por causa disso aqui. Mas por causa do quê? Por causa da verdade. Então preferiu o quê? Deixar a verdade para seguir a placa. O sistema idólatra de igreja, de placas, de nome, de sistema. Aí vem feitiçaria. O que é que a feitiçaria faz? A feitiçaria, ela trabalha para fazer maldade com o outro. Mas tem pessoas na igreja desejando a maldade do outro, feiticeiro, praticante de feitiçaria, manifestando uma obra de feitiçaria. E onde está ele? Dentro da igreja. Dentro da igreja, querendo ver o mal, querendo ver a derrota. Fala lá no púlpito contra aquela outra pessoa para poder ver o fim daquela pessoa, feiticeiro. Ah, mas a igreja disse que fulano de tal é homem de Deus. E fazendo feitiçaria, obra de feitiçaria, manifestando obra maligna de feitiçaria.
Mas ninguém consegue ver, não, irmão. Ninguém consegue ver. Olha outra aqui, junto da feitiçaria, acompanhando inimizades. Inimizades. Pessoas que colocam irmãos contra outro, pastores contra outro. Inimizade. Estão manifestando uma obra que você vai ver o desfecho no final. Aí vem a porfia, emulações, iras, peleja, está tudo embutido aqui, irmãos, na questão da feitiçaria e a inimizade, porque pode observar que é uma linha de coisas que está junto. Iras, peleja, dissensões, heresia. Aí agora heresia já muda, porque aqui é ensinamento. Heresias é ensinamento que foge da palavra. E eu ouvi um ministro pregando, e ele dizendo que ele ama tanto a igreja, e que ele cuida, que ele protege, e que ele está sempre ali no meio para qualquer coisa que ele vê, ele corre lá para poder defender. Um enganador, um mentiroso. Quem defende a igreja é Cristo. Dê para a igreja a palavra, que através da palavra ela vai examinar. A palavra vai entrar dentro de nós e fazer aquela separação, aquela divisão entre a alma e a medula. E discernir os pensamentos e a intenção do coração do homem. E saber o que é certo e o que é errado. Para quê? Para serem protegidas quando o mal se aproximar. Não é um homem se introduzindo no meio de um povo achando que ele cuida, que ele defende, que ele ajuda aquele povo. Não, 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 não. O dono dessas ovelhas é Cristo, foi quem comprou. É Ele que cuida dela. E ela tem que comer o alimento que vem dele. É isso que deixa ela forte. Para quê? Para lutar e vencer o inimigo. Não é nenhum homem forte que faz isso, não. Ou nenhum homem sábio. E assim vai. Aí vem inveja, homicídio, porque todas essas coisas no final vai causando isso. Vai chegando a esse ponto. Bebedices, glutonaria e coisas semelhantes a estas. Olha o que ele diz aqui, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Se as pessoas pudessem acordar, se as pessoas pudessem entender, se as pessoas pudessem parar para escutar uma coisa como essa, vindo da palavra de Deus, e comparar seu líder, e ver como ele vive, como ele anda, como ele comporta, como ele fala das outras pessoas, dos outros, do próximo, até daqueles mesmo que fica contra ele, ou às vezes maltrata ele, ou talvez até ame também, como ele age. As pessoas pudessem atentar a isso e saber que tipo de líderes elas têm. Mas não fazem isso. O que o líder fala, eles acatam na risca e tem até medo de falar alguma coisa contra aquele líder. Maligno. Isso é maligno. Mas o fruto do Espírito é amor. Aí agora vem os dois lados. Então você ouviu aqui e agora você vive agora o fruto do Espírito. O fruto da carne é esse que nós acabamos de ouvir. E agora vem o fruto do Espírito. O amor. Agora, olha como há uma sequência. O amor produz o quê? Alegria.
Quem é que está alegre? Aquele que está em paz. Aquele que está em paz, ele é longânimo. Uma sequência. Ele é temperante. Ele é temperante, temperança. Aí vem, contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Não sejais cobiçosos de vanglória, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Pessoas que não podem ver alguém fazer alguma coisa ou ter alguma coisa, quer ter igual, quer fazer igual, inveja. Não deixa a coisa acontecer, manifestar no seu tempo uma coisa divina. Nem sabe se Deus quer aquilo para você, e aí quer fazer porque o outro fez. Inveja, é maligno. Então, isso aqui é muito importante. O fruto do Espírito. O amor. Aí o amor traz alegria, que é o gozo. A alegria traz paz. A paz produz longanimidade. A longanimidade, a benignidade, só diz coisas boas. Bondade, a fé. Aí vem a mansidão e a temperança. Contra estas coisas não há lei. A lei hoje está se levantando para ser contra um homem cheio do Espírito. A lei está se levantando contra, e ela não quer saber o que ele tem a dizer. Elas querem esconder as suas obras, da qual nós lemos aqui em cima. Porque eles estão cheios de obras más. Eles estão em trevas. E não quer que a luz seja trazida até eles, para não descobrir as suas podridão. O problema está aí. Eles estão nas trevas e não quer que suas podridões sejam descobertas, por isso não quer a luz. Então, quando aparece um homem trazendo a luz, mostrando a verdade, se posicionando ao lado da verdade, aí eles começam a fazer tudo ao contrário. E aí começa a perseguir. Mas uma coisa é certa, existe uma lei verdadeira que não se corrompe e que no seu tempo certo julgará tudo conforme a sua lei. Há uma lei que não se corrompe. Eu fico observando, tem pessoas que às vezes falam de pessoas que fulano de tal tinha um livro, tinha um nome escrito no livro da vida. Todos. O que é o livro da vida? Aonde contém a vida de cada indivíduo. É o livro da vida. Agora, aqueles que não chegaram a viver, não creio que o nome esteja lá. Crianças que às vezes nem nasceram ou acabaram de nascer e morreram, eu não creio que o nome deles esteja lá. Agora, todos que veio à vida e morreram depois, o nome está lá. E vai se abrir, não é o livro, mas vai abrir-se os livros. A Bíblia fala sobre os livros. Porém, vai abrir-se o livro da vida e o livro da vida do Cordeiro. Nós temos que estar no livro da vida e no livro da vida do Cordeiro. Aleluia! Aqueles que foi nascido, ou seja, ressuscitado através da palavra. Aqueles que tornaram agora co-herdeiro com
Cristo. Aqueles que passaram da morte para a vida. Aleluia. Aqueles que têm manifestado tais coisas a qual a lei não tem poder, não tem autoridade, não tem domínio, não pode destruí-lo, podemos dizer assim. Mas cada um está manifestando aquilo que tem. Eu sou da igreja tal, e lá o pastor diz assim, a igreja lá tem um regimento que diz assim. Então, meu irmão e minha irmã, o que você carrega dentro de você não é Cristo. Você carrega o regimento da sua igreja, você é uma igreja tal. O outro, eu digo que o profeta diz, você é um brandista, você diz o que diz o seu profeta. O outro, eu sou da Universal, você é um Edir Macedo, você tem dentro de você uma placa chamada Edir Macedo, você não tem nada mais do que isso. O que foi gerado dentro de você foi tudo isto de ganância, de grandeza e assim vai. O outro tem a sua placa, e aí assim vai. Mas o que é que a igreja de Cristo tem dentro dela, que foi gerado dentro dela no decorrer de todo esse tempo? Ela tem Cristo, a palavra. Aleluia. Então o que é que ela vai manifestar? Ela vai manifestar Cristo, ela vai manifestar a palavra, ela vai manifestar essa parte aqui que a Bíblia fala que é o fruto do Espírito. Ela vai manifestar, e ela diz assim: doa em quem doer, venha quem vier, digam o que quiserem dizer, eu vou ficar com o que está escrito na palavra, e não vou abrir mão disso. Mas as pessoas abrem mão da palavra para ficar com o que o regimento da sua igreja falou. Irmãos, eu vi um debate aí no YouTube, está aí para todo mundo ver, e um cidadão falando uma coisa muito interessante, irmão. Muito interessante. Ele segurou em Atos 20, 26. Deixa eu ver se é. Atos 20, 26, acho que é isso. Ele se assegurou nisso. Deixa eu ver se é isso aqui mesmo. 20, 26. Não, 20, 28. Aonde diz assim, olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu os bispos para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Aí ele disse, eu fico com a palavra, Deus tem sangue. Só que ele disse, mas Deus é Espírito, e Espírito não pode ter sangue. Mas aqui está dizendo que Deus resgatou com seu próprio sangue. Então o que é que ele está dizendo aqui para nós? Ele está dizendo para nós que Deus é Jesus, Jesus é Deus, que quem derramou sangue foi Jesus. Ele está dizendo isso, só que ele continua com a Santíssima Trindade, de 3 pessoas distintas. Continua crendo que há 3 pessoas distintas, dizendo que há uma hierarquia no céu. Assim como aqui na terra existe hierarquia. E fala e vai, eu digo, meu Deus do céu, se essa escritura não é suficiente para um cristão entender que se está dizendo que Deus nos resgatou com o seu próprio sangue, então só pode ser, Deus só pode ser aquele moço que foi para o Calvário. Mas eles ainda não tiveram o entendimento de que Jesus Cristo é a palavra de Deus. Eles não entenderam ainda. É muito fácil para uns e muito difícil para outros. Como ele disse, Pai, graça te dou por ter ocultado essas coisas de sábios entendidos e revelado aos pequeninos. Então, amados irmãos, vamos ficar com isso nesta manhã. Se alguém maltrata alguém, se alguém odeia alguém, se alguém fala mal de alguém,
Se alguém joga praga em alguém, saiba de uma coisa, ele está cheio do quê? Ele está cheio de praga, por isso ele joga, porque ele tem. Ele está cheio de ódio, por isso que ele odeia. Ele está cheio de maldade. Está onde isso? Nele. Aí, o outro responde com amor, com bondade, com alegria, com mansidão, com temperança. O que é que está nele? Amor. Ele está dando aquilo que ele tem. Ele está dando para o outro o que ele tem, né? E cada um, como tem acreditado, cada um dá o que tem. Ninguém dá aquilo que não tem. Então vamos dar o que nós temos, independente da maneira que somos tratados, somos olhados, somos vistos. Vamos dar o que nós temos. Nós temos paz, vamos dar paz. Temos amor, vamos dar amor. Temos bondade, vamos dar bondade. Temos mansidão, vamos dar mansidão. Vamos dar aquilo que nós temos. Soberano e eterno Pai Celestial, te agradecemos, Senhor, por esta palavra nesta manhã, pois ela não é nossa, ela é para nós, mas ela não é nossa. Então, Senhor, ela veio de Ti para as nossas vidas e nós queremos, Pai, a cada dia, ó Deus, andar em vigilância para não manifestar a obra do mal, porque cremos que ela não está em nós, mas vamos manifestar aquilo que está em nossas vidas. Abençoa, Senhor, abre o entendimento daqueles que hão de ouvir através do canal, Pai. Em nome de Jesus Cristo, que essas bênçãos possam cair sobre cada um, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Até quarta-feira, se Deus quiser. Ele ligou aqui.